queridos, queridas. Enfim, o mês de junho chegou e nós continuamos nessa quinta-feira, dia 6 de junho de 2024, com vocês, às 19 horas. Uma alegria imensa podermos continuar com este programa, com Joana de Ângeles, em 30 minutos. Projeto Podcast Joana de Ângeles. O nosso objetivo, como nós sempre falamos, é trazer os estudos da Joana de uma maneira mais fluida, mais simples, porque muita gente, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade em entender essa nossa querida benfeitora. O programa é feito por mim, Carmen Silveira, e a Laila Fernandes, que é a nossa grande amiga aqui no nosso SEAC. Nós já fizemos Jesus e a Atualidade, o Homem Integral. Estamos nos habituando a estudar o livro Plenitude. É o terceiro livro da série psicológica da Joana de Ângeles. Esse livro é um pouco difícil, porque ele trata exatamente do sofrimento. Mas hoje nós vamos fazer um programa suave, light, para que a gente possa se sentir um pouco melhor sob essas dificuldades pelas quais o mundo está passando, para esta transição planetária que nós estamos nos vendo administrando ao nosso modo, com a nossa dificuldade, mas com a nossa galhardia. Muito bom, mas excelente noite. E vamos falar o seguinte: nós estamos no capítulo 8 do livro Plenitude, Caminhos para a Saúde. Mas o que você entende por saúde? Muitas vezes nós entendemos por saúde alguma coisa que não temos nada, não sofremos nada. Mas talvez a nossa alma, algumas células nossas estejam comprometidas. Existe um conceito de saúde que reflete a conjuntura social, econômica, política e cultural. Ou seja, saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe social. Segundo a Organização Mundial de Saúde, do dia 7 de abril de 1948, a definição seria: saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. Entretanto, nós temos talvez que desenvolver um pouco mais em cima desse livro Plenitude, porque a saúde resultará de vários fatores que se conjugam em prol da harmonia psicobiofísica da criatura humana, procedente do espírito. A energia elabora as células e sustenta-as no ministério da vida física, assim atendendo à finalidade a que se destinam cada célula, cada conjunto de células tem o objetivo primordial de cuidar de nós. Mas elas são comandadas por nós espíritos. E a Joana vai dizer, exatamente neste capítulo, que a saúde integral, a paz, a alegria interior, resultam da lucidez mental que cada um de nós possui, que elege os atos corretos para a existência moduladora da ascensão. É uma coisa muito profunda, que às vezes nós não temos nem coragem de ver, porque vamos achar que somos doentes. Jesus, o nosso mestre amado, que está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec, o nosso codificador, pergunta quem é o espírito melhor que a Terra encontrou. Quem é o nosso guia, o nosso modelo? Guia, porque nos orienta, e modelo porque nós vamos escolher a forma melhor de agirmos baseados
nos ensinamentos do Cristo. Jesus é a resposta mais simples. E ele sintetizou no amor a força poderosa para a anulação das causas infelizes do sofrimento e para a sua compensação pelo bem. O nosso codificador, por meio dessas observações do Evangelho e das diretrizes propostas pelos espíritos superiores, aludindo à máxima de Jesus, apresentou a caridade como sendo a vida real para a salvação, a aquisição da saúde integral. Por isso, a Joana vai dizer para nós, pelo seu extraordinário conteúdo emocional, a caridade dulcifica aquele que a pratica e abençoa quem a recebe, dignificando-o, promovendo-o e ajudando a superar-se. Nós estamos vendo, nesse momento de muitas aflições no nosso estado do Rio Grande do Sul, quantas pessoas voluntárias, quantas pessoas que estão se doando a esse trabalho hercúleo diário para ajudar aquelas pessoas que elas nem as conhecem. Assim, nós podemos dizer que verdadeiramente a caridade é uma ação de profundidade, mas que exige muitas vezes requisitos especiais, como o esforço constante do nosso aprimoramento espiritual. Às vezes, a pessoa caridosa, ela nem tem cultura, a cultura do homem. Ela é uma pessoa muito simples no sentido dos bens que Mamon, que o mundo nos oferece. Mas ela, entretanto, guarda, desenvolveu dentro de si um conjunto de virtudes. Virtudes que colaboram com esse processo virtuoso que ela tem. Mas, exatamente neste capítulo, Joana de Ângeles vai trazer Mahatma Gandhi, o Buda. Vai dizer para nós que no passado, Buda recomendava uma vida de salvação, aspas, em 8 passos, que são indispensáveis para a iluminação pelo amor e a plenitude pela felicidade. Nós vamos tentar analisar um pouco esses passos, seguindo os ensinamentos da veneranda Joana de Ângeles. O primeiro seria crer retamente, ou seja, direcionar o nosso pensamento de forma positiva, edificante, firmando-o, fazendo um foco em propósitos saudáveis, que vão favorecer a realização dos postulados nos quais nós cremos. Crença que aciona os mecanismos da vida. Jesus disse para nós: a fé remove montanhas. Vocês vão desculpar porque eu estou um pouco alérgica. O que significa isso? A fé remove montanhas. É quando você tem a fé que você não está sozinha, não está sozinho, que todas as suas dificuldades serão removidas, serão desmaterializadas, retiradas, minimizadas à sua frente. E que a sua fé vai te ajudar a resolver esses seus problemas. Isso é uma coisa muito bela. Isso é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Todas as conquistas que a humanidade teve, de Joana de Ângeles, tiveram início no ato de crer corretamente. A partir disto, se movimentaram as pessoas, persistindo na execução dos planos mentais, transferidos para a realidade objetiva. Saiu da realidade subjetiva do seu pensamento e passou para a realidade objetiva. Vamos, então, falar
do segundo passo. Correr não devemos, mas querer sim. Querer corretamente. Uma proposta de métodos compatíveis com os objetivos que nós queremos, com a nossa crença. Uma das razões de sofrimento é o querer equivocado. Às vezes, nós queremos coisas que não servem para nós. Que não servem para nós. Por exemplo, quando nós elegemos que a montanha, do ponto de vista subjetivo, vai fazer parte da nossa aspiração, ou seja, nós vamos subir a montanha e lá poder olhar para baixo e ver as nossas dificuldades. Mas subir a montanha precisa de força, precisa de coragem, porque o caminho é árduo. Por isso que o ato de querer torna menos ásperos os desafios e as dificuldades, porque a sua vontade, com a fé que você raciocinou, vai te permitir, a cada percalço, parar um pouco, respirar e seguir até conseguir o seu objetivo. O ato de querer, o simples ato de querer, torna menos ásperos os nossos desafios. Quando nós queremos retamente difundir a mensagem de Jesus, como Paulo fez. A Joana vem trazer o apóstolo Paulo, que aplicou os mais desgastantes esforços que ele poderia usar, padecendo enfermidades, abandono, apedrejamento e quase morte, afirmando confiante: ai de mim, se não pregar o evangelho. Vivendo com sacrifício o ideal que eu abraçava. Nós hoje podemos dizer, seguindo esse dizer do apóstolo Paulo, que o que seria de nós sem a doutrina espírita? Eu posso dizer isso para vocês. O que seria da Carmen Silveira sem a doutrina espírita? Quase nada. Mas ela continua trazendo o terceiro estágio, falar retamente. Ou seja, fomentar o progresso, desenvolvimento das aspirações que se exteriorizam em ideais de liberdade, de amor, impulsionando não só a nós, mas as criaturas que estão perto de nós ou estão longe, para o bem. É o que nós estamos tentando fazer nesse podcast com a Joana de Ângeles, tentando impulsionar as pessoas que aqui estão para estudar um pouco Joana, para entender um pouco o que esse espírito de escola deixou para nós. Então ela vai dizer para nós: crer, querer e falar retamente produzem uma vibração de paz. Crer, querer e falar. Crer, querer e falar. Produz algo pacificador, que fomenta, que elabora a saúde, que multiplica as nossas forças contra as coisas indevidas. Podem ser os vírus, as bactérias, que vão, essa paz interior vai alterar o comportamento emocional, vai aumentar o equilíbrio da energia, modificando o campo, aquele campo onde se instalam as enfermidades. São inevitavelmente caminhos para uma existência saudável. Então, vamos voltar. Crer, querer e falar corretamente. 3 verbos. E o quarto estágio é operar retamente. O que seria operar retamente? A Joana vai dizendo para nós, é uma técnica de terapia preventiva quanto curadora para o sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, torna-se uma doença. Nós queremos sofrer e achamos que precisamos sofrer.
Mas ela vai dizendo para nós: quem não atua errado, quem está no caminho reto, não tem necessidade de repetir experiência, refazer o caminho, ressarcir débitos. Ela faz uma linha direta, ela não tem que fazer uma rua de mão dupla, ir e voltar. Mas às vezes nós não conseguimos ter essa ideia do que seja o caminho reto. Quem não atua errado não tem necessidade de repetir a experiência, de refazer o caminho. Tal ação, entretanto, começa nas pequenas decisões, nas realizações mais simples e da aparente significação sem importância. Nas coisas assim, eu preciso me condicionar, por exemplo, a ter uma certa disciplina, não chegar atrasada aos meus compromissos, não deixar as pessoas esperando, não marcar coisas e depois desmarcar, ter um horário para dividir o meu tempo, aquele checklist que nós acostumamos a fazer, que tem não sei quantas opções de ação, não vai dar certo. Então vamos ser mais econômicos, para que não tenhamos que fazer, melhor dizendo, um outro checklist. Tudo é importante na vida, mas nós temos que dar valores diferentes. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultuosas. A Joana, nesse capítulo, vai falar, por exemplo, de Cristóvão Colombo. Que Cristóvão Colombo, ele lembrava psiquicamente de caminhos que ele já tinha feito em outras reencarnações. E, de repente, ele resolveu ir para o mar e descobriu as Américas. Fé robusta nas reencarnações pretéritas, no que nós temos a certeza do reto. Às vezes, não sabemos. Por isso que muitas vezes erramos. O quinto item é viver retamente. Quem age retamente, vive retamente. Ou seja, não precisa voltar, não precisa ficar atabalhoada. Ou seja, o seu hoje, esse momento que nós estamos aqui junto com vocês, felizes, porque nós estamos nos avaliando através das lições da veneranda Joana de Ângeles. O nosso hoje representa as ações antes realizadas. O nosso amanhã defluirá, acontecerá de acordo com as nossas atividades de hoje desenvolvidas. Não podemos achar que o amanhã vai cair do céu, ou os anjos do Senhor virão trazer o prato completo para nós. Vai depender dos nossos atos. A nossa retidão impõe a nós todos os passos para a criatura humana. A nossa retidão deve ser dos passos diários. Um coração tranquilo, ou seja, os nossos sentimentos apacentados, corretos, como nós vimos, nos dá calma. Mas é um resultado de uma conduta reta. E, por consequência, um fator básico, basilar, para uma consciência de paz. O sexto item é esforçar-se retamente, ou seja, é saber aplicar a capacidade dos nossos recursos naquilo que proporciona a nós uma felicidade real, duradoura. Não pode ser alguma coisa que seja efêmero, que nós vamos encontrar só naquela hora, só naquela semana. Nós devemos construir coisas para que elas sejam boas para nós até aos 100 anos, que com certeza todos nós gostaríamos de viver. Sem aflições
dos prazeres fugidios, diz a Joana. Prazeres fugidios, eles são inconstantes. Um dia são bons e outro dia são terríveis. Esses prazeres, necessitam de cessar, porque eles vão tomar conta do nosso tempo. E o nosso tempo, o tempo que Deus nos deu é precioso. Não podemos deixar que esses valores, prazeres fugidios, venham aumentando a nossa perturbação. Entretanto, a Joana vai dizer para nós: ninguém vive sem esforço. Ninguém vive sem esforço. Ultrapassados aqueles limites dos fenômenos automáticos que nós temos na nossa vida, como crianças, nós nascemos com vontade de comer, com vontade de beber, chorando. É um automatismo do ser. Entretanto, no nosso desenvolvimento, a vida nos exige um empenho hercúleo da nossa vontade, porque a nossa vontade é soberana. Nós já falamos aqui que Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e no Brasil da Dor, ele vai dizer que a vontade é algo primordial em nossas vidas. E ela vai, de alguma maneira, fazer uma aplicação, um direcionamento real das nossas energias, para que a gente não perca tempo nem energia. Quem se esforça em um sentido, realiza também em outro sentido, se quiser. O esforço, ele é neutro, mas nós podemos usá-lo de várias maneiras. Porque para ter esse programa, meus amigos, nós nos esforçamos muito. É uma coisa muito simples, é 30 minutos, é 1 hora por mês. 30 minutos de 15 em 15 dias. Mas é um trabalho valoroso. Pensar retamente. Já estamos no 7º passo. Como é pensar retamente? Perguntariam vocês. É uma maneira que vai facultar a nossa harmonia psicológica. Vai nos dar uma sintonia com aqueles amigos espirituais, com os benfeitores da humanidade, em cuja convivência psíquica se aurem energias benéficas. Essas energias propiciam saúde, nos dão saúde física, mental e espiritual, que vão atuar nas causas dos sofrimentos, alterando-lhes a vigência e os efeitos. Nós estamos vendo ainda alguns resquícios da Covid-19. Algumas pessoas que ainda têm no seu corpo físico, talvez no seu corpo perispiritual, algumas sequelas da Covid, sequelas da chikungunya. E agora, a dengue ou H1N1 estão fazendo um caminho tortuoso, porque nós não nos prevenimos. Nós olhamos para o sol e achamos que o dia está muito quente. Saímos desprevenidos de uma roupa que vai aquecer o nosso corpo. E aí vamos ter dificuldades respiratórias, alérgicas. Eu sou alérgica, então eu tenho que cuidar da minha saúde respiratória. Viram que eu tossi? Mas já passou. Já passou, meus amigos. O que se cultiva, de Joana, no nosso pensamento, transborda para a esfera objetiva. O nosso pensamento é subjetivo. Ninguém os conhece.
mas nós queremos transformá-los em ação, objetivarmos o pensamento. Então, eles, os pensamentos, vão constituir um elemento essencial no nosso comportamento, no comportamento do ser humano, não só da Carmen Silveira, da Lélia Fernandes, ou de qualquer um de vocês que estejam plugados conosco. O pensamento é fonte geradora e dínamo condutor da vida para a vida. Da vida minha, que penso, para a vida minha e a vida da humanidade. Porque eu sou um ser humano. Por isso que a Joana vai dizer, essa energia encontra-se presente em tudo. O mundo é energia, ou seja, o cosmos é energia. Em qualquer local. Aguarda que o pensamento a comande essa energia, direcione essa energia. Mas às vezes o pensamento fica frustrado. O pensamento é indevido. Aí você tem que ir e voltar. Gasta 2 tempos. E muitas vezes o tempo da volta com reclamações é muito pior. Às vezes nós temos de fazer 4 tempos, ir e voltar, ir e voltar. Pensar retamente faculta a harmonia biofísica, psicológica e sintoniza todos nós aos benfeitores da humanidade. Quem pensa retamente encontra-se consigo mesmo. Olha que coisa linda a Joana diz. Quem pensa retamente encontra-se consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. Quem pensa retamente encontra consigo mesmo, mergulha em você e você aceita o que está acontecendo. Também você vai se comunicar com o outro e vai se comunicar com Deus. E, finalmente, o último passo, meditar retamente. Oh, que beleza! Chegamos ao 8º passo. Como não se vive sem pensar? Não vivemos sem pensar, mas devemos ter um tempo especial, como nós já falamos aqui algumas vezes, de nós termos uma forma positiva e otimista, gerando o costume de, no nosso campo mental, fazer com que haja absorção desse otimismo, transformando por automatismo essa repetição natural. Eu posso, eu gostaria, eu tenho fé, eu tenho coragem. Essa concentração é fixada da mente por interesse ou seleção em qualquer pensamento, em qualquer ideia especial. Então, a nossa atitude mental positiva vai nos felicitar a que as ações, mesmo que não sejam positivas, sejam menos desagradáveis, menos conflituosas, menos contundentes. Meditar, diz a veneranda Joana de Anjos, é aplicar a concentração na busca de Deus interiormente. Ou seja, eu vou me unir ao Criador. Eu vou estar ligado a Deus, mas eu vou buscar essa ligação forte, essa linha do ego-self, do ego, do momento que eu estou vivendo, desse momento consciente, e do self, do meu divino, do Deus em nós. O objetivo de fazer isso, o único objetivo é o de atingir o fluxo divino. Eu e Deus, Deus e eu. E conhecer Deus, senti-lo, alimentarmos de sua energia. Nós estamos acostumados a usar Jesus como intermediário para Deus. Jesus, o nosso guia, Jesus, o nosso modelo. É o estado de quietação mental. Quando nós meditamos, encontramos aquela paz, aquela harmonia.
Por isso, a meditação restabelece as energias salutares, refazendo a harmonia do psiquismo. E essa harmonia do psiquismo vai dar harmonia física. O estudo de hoje foi simples, não é? 8 passos, segundo Buda, para eliminar as causas do sofrimento. E a Joana nos convida a refletir. É o capítulo 8 do livro Plenitude. Mas, por conclusão, ela nos traz: quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão. Adquire os valores indispensáveis à salvação. Vou repetir com calma, com serenidade. Quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive e esforça-se e também pensa com retidão. E adquire os valores indispensáveis à nossa salvação, o nosso bem-estar, a nossa alegria de viver. Nesse estágio de meditação, a pessoa se doa. E muitas vezes ajuda o outro de uma maneira brilhante, como Paulo de Tarso chegou a essa conclusão. Não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ao estudarmos a vida de Paulo de Tarso, que foi Saulo e passou para Paulo, ele era judeu, ele era um rabino, ele era um estudioso da Torá, ele era um doutor da lei. E quando ele encontrou Jesus, ele sofreu muito, até mudar o seu eu interior. E ele teve um sonho e se viu num céu em que ele conversava com Jesus. E depois dessa transmutação, ele disse: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. O Cristo fala por mim. E aí ele se libertou de todos os sofrimentos psíquicos, sofrimentos físicos, porque, de acordo com os historiadores, o nosso querido Paulo, ele tinha, assim, uma dificuldade de aceitar que ele não tinha vivido com o Cristo. Ele não tinha vivido a época do Cristo. Lá no final da sua vida, quando um dia ele encontrou Pedro, ele dizia assim: Pedro, vai me desculpar. Se ajoelhou e beijou os pés de Pedro e disse: Pedro, como eu o admiro, como eu o abraço, porque você conviveu com o Cristo. Isso serve para nós, meus amigos. Nós que não convivemos com Cristo, ou pelo menos se o fizemos, esquecemos, vamos ser mais lúcidos, mais transparentes, mais bonitos, do ponto de vista espiritual, mais meigos, tentando agir, falar, pensar e meditar corretamente. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos dar boa noite a vocês e vamos esperá-los na próxima quinzena, ainda no mês de junho. Fiquem com Deus. Paz e bem franciscanos para todos. Muita paz em seus corações.